Ele fala assim: porque amo a tua casa, ó Deus, né? Essa canção é linda e a gente tem que colocar isso em prática. Amados, abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 22. Josué, capítulo 22. Nós vamos deixar eles falarem no tempo oportuno, porque ficou meio corrido domingo passado e eles precisavam assim estar trazendo de uma forma mais detalhada algumas coisas para nós. Mas estamos cientes também do nosso tempo. Vou tentar ser objetivo aqui nessa noite, mas não, obviamente, desmerecendo aquilo que o conteúdo da palavra de Deus merece. Amém? Diga assim para o irmão que está assim: Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém, queridos? Vamos falar mais uma vez o tema proposto para esse mês: protegendo a família em tempos difíceis. Vamos lá? Protegendo a família em tempos difíceis. Mais uma vez: protegendo a família em tempos difíceis. Será o tema que nós teremos aí no mês de maio. E nós temos aqui no versículo 5 de Josué, no capítulo 22, lembrando que aqui o fechamento, o povo se reuniu, se somou ali na guerra, na batalha, e agora alguns estariam voltando para suas casas, para os seus lugares, e antes deles voltarem, então eles recebem essa palavra do líder Josué, dizendo assim: tende cuidado, vamos falar juntos? Tende cuidado, porém, de guardar com diligência os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Qual é o mandamento? Para ensaio ficou bom, né? Vamos ler agora? Vamos lá? Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, vos achegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Fala assim: Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pensando nesse tema, protegendo a família em tempos difíceis, eu creio que todos nós temos ciência, falamos inclusive num videozinho que nós gravamos hoje, que há duas instituições estabelecidas por Deus. A primeira é a família. Deus a instituiu no Éden, criando ali Adão e Eva, e sucessivamente nós temos Adão e Eva formando uma família, tendo filhos, noras e assim sucessivamente. Falamos também que a igreja é a segunda instituição estabelecida por Deus. Mateus capítulo 16, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falamos também que ambos, ou seja, tanto a família como a igreja tradicional, que tem o seu marco histórico, bíblico, teológico, nós percebemos que as duas instituições estabelecidas por Deus, que são sérias, têm sido extremamente bombardeadas, atacadas com valores investidos, com relacionamentos fragilizados e com prioridades políticas e até mesmo sociais extremamente desalinhadas com o propósito de Deus. Falamos, irmãos, e percebemos que, embora tenhamos estes ataques, contudo, Deus nunca perdeu o controle do seu projeto. A família continua sendo um projeto infalível de Deus. Nós sabemos que, ao longo de toda a trajetória, toda a história, nós percebemos que a família, a igreja, vem sendo assim, com toda a força, combatidos, e nós sabemos que Deus sempre no controle traz ali o escape, tanto para a família como também para a igreja.
Mas nos chama a atenção aqui, irmãos, algo assim muito interessante nesse versículo que nós lemos. Porque começa dizendo assim, tendo cuidado. Vamos falar juntos? Tendo cuidado. Essa palavra nos chama a atenção porque, em geral, nós cuidamos de muitas coisas que estão relacionadas a nós. Nós cuidamos da saúde, nós cuidamos do estudo, nós cuidamos do trabalho, nós cuidamos, da viagem, nós cuidamos, enfim, tantas coisas nós dispomos e dizimamos o nosso tempo em cuidar dessas coisas. São coisas relevantes, importantes também, socialmente falando. Mas nós percebemos que esse cuidado com a família, nós que somos cristãos precisamos trazer esse cuidado presente no nosso coração. Se nós cuidamos de tantas coisas relacionadas à nossa vida, saúde, bem-estar físico, psicológico, emocional, sentimental, material, nós precisamos enxergar a família como sendo esse projeto de Deus. Eu sei que todos nós, irmãos, indistintamente, todos nós temos desafios nesse núcleo chamado família, sim ou não? Quantas vezes problemas surgem no seio da nossa família? Por isso que nós encontramos, segundo o IBGE, uma estatística que saiu há 2 anos atrás, de 2 casais que contraem o casamento, um se separa. A margem é quase que equivalente, aqueles que casam e aqueles que separam. E nós precisamos compreender que não é esse o alvo de Deus para a família. Tirando essas questões, nós encontramos também no seio das famílias muitas pessoas dizimadas, dilaceradas, muitos lares que travam batalhas ferrenhas, porque nós temos aí um mundo de oportunidades para fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Muitos jovens enveredando para o mundo das drogas, da bebida, muitos jovens entrando para a bandidagem. E nós encontramos, irmãos, então, no seio da família, pais que estão extremamente preocupados, pessoas que estão extremamente, tensas em relação a membros da família que não estão andando em conformidade com aquilo que Deus tem projetado para as suas vidas. Então isso significa que os lares, as famílias são bombardeados. Nós percebemos, quando você liga a televisão, que bandidos, marginais, traficantes, eles estão inseridos nas portas das escolas, aliciando crianças, introduzindo crianças, adolescentes, no campo das drogas. E isso, independentemente de ser uma escola pública, ser uma escola particular, se é uma escola de pessoas desprovidas materialmente falando, seja uma escola de pessoas que são providas de bens materiais, independentemente dessas coisas, a bandidagem se encontra ali. Nós precisamos estar sempre atentos a esses bombardeios contra a família. Fora isso, nós encontramos que nós temos a internet, que tem sido aí, não a internet em si, mas o mau uso desse recurso que nós temos aí à disposição da sociedade, tem sido também uma base para que as famílias sejam dizimadas, separadas. Por isso nós encontramos que dentro desse núcleo chamado família, quantos de nós estamos dentro da mesma casa, porém separados, porém divididos. Nós somos aqueles da velha guarda, nós somos ainda aquela geração que, embora de uma família muito pobre, mas eu me lembro que uma das coisas que, aliás, eu me lembro com muita saudade, é quando nós, no horário final de semana, nós estávamos juntos ali, a gente se assentava junto ali para almoçar, para jantar, para bater papo, para conversar alguma coisa a respeito da vida. Essas coisas não existem mais hoje. Dentro das nossas casas, pessoas pegam o celular, um vai para o canto, vai para o outro, e nós ficamos ilhados dentro da mesma casa. Isso é uma forma que nós temos de mundo, de tempos de grandes desafios, que nós como igreja precisamos lutar com toda veemência contra essas questões, para que nós não nos estejamos perdendo dentro da nossa própria casa. Ou será que é só uma observação do pastor? Não é isso que está acontecendo nos lares hoje? Pegou o celular, pega prato de comida, vai para o quarto, vai para o outro. Quando é que isso aconteceu, pastor? Começou a acontecer quando surgiu a televisão. Porque antes da televisão, aquela sala era uma sala em que
pós-almoço, as pessoas se sentavam ali e elas compartilhavam, elas trocavam ideias, elas batiam papo. E em chegando à televisão, sou da época da televisão preto e branco, tem alguém dessa época aí? Aquela televisão, a válvula, né, que você ligava de manhã para assistir o filme da noite, né? Então era um processo demorado, né? E quando chegou a televisão, então aquela sala que era o campo ali de diálogo, de bate-papo, deixou de existir. Porque quando as pessoas falavam alguma coisa, alguém já dava o grito: opa, quer conversar? Vai para outro lugar. Aqui agora não. Nós começamos a ter uma mudança na sociedade exatamente em decorrência do mau uso da tecnologia. E nós percebemos que isso está muito presente nos dias de hoje. Por isso que a observação de Josué, dizendo: tende cuidado, essa palavra, ela precisa estar presente nas nossas vidas. Tende cuidado, preciso cuidar de alguns princípios, de alguns valores, de algumas questões que estarão cooperando para que eu não venha estar perdido dentro da minha casa, eu não venha estar ilhado dentro da minha casa, eu não venha mergulhar numa solidão dentro da minha casa. A minha casa não pode ser apenas um lugar em que eu vou deitar e dormir e amanhã eu vou levantar cedo. A minha casa tem que ser um lugar de diálogo, tem que ser um lugar em que nós vamos sentar, vamos bater um papo, vamos sorrir, vamos conversar, vamos chorar se necessário for, vamos nos abraçar, vamos ter uma comunhão. A nossa casa, ela tem que servir, irmãos, desse amparo para as nossas vidas. Talvez a sua casa não esteja sendo esse amparo. Talvez você esteja vivendo exatamente o que nós estamos trazendo, um desafio que eu, como pastor, enfrento, que você enfrenta, e que de alguma maneira nós precisamos quebrar esses paradigmas que estão presentes hoje. De alguma maneira nós precisamos lutar contra esses paradigmas, essas questões que estão sendo plantadas, fixadas dentro das nossas casas. Quem está disposto a mudar? Você está disposto a mudar alguma coisa na sua vida? Então os tempos, irmãos, aqui os dias em família, percebemos que estão sendo a cada dia mais complicados. E se nós, irmãos, como cristãos, não nos posicionarmos, o chamado de Deus para nós nessa noite é esta: é que nós estejamos nos posicionando. Você pode falar isso com o irmão que está ao seu lado? Diga assim: meu irmão, Deus quer que você esteja se posicionando. Não é ficar assistindo o que está acontecendo. Deixa eu ver até onde isso vai chegar. Deixa eu ver até onde nós vamos. Porque quando a gente, às vezes, fica atento, a coisa já incorporou de tal maneira que nós não conseguimos mais inverter a ordem. E nós sabemos, irmãos, que a nossa casa, ela é como um time de futebol. Se um time se desorganiza em campo, o que vai acontecer com esse time? Não precisa nem pensar no que aconteceu com o Cruzeiro ontem. O que vai acontecer com esse time? Vai perder. Então, irmãos, é preciso a gente começar a pensar que quando não há uma direção, quando não há um posicionamento, então as coisas, elas saem do eixo. Mas quando nós nos posicionamos, isso significa que nós queremos trazer as coisas para o eixo que não deveria deixar de existir. Pastor, tem um exemplo bíblico? Temos. Josué é um exemplo disso aí. Então nós precisamos, irmãos, de alguma maneira nos posicionar, trazer para dentro de nós: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, amém? Eu e a minha casa vamos adorar o Senhor, eu e a minha casa vamos bendizer ao Senhor. Porque em havendo posicionamento, há uma volta ao eixo, há uma volta ao propósito de Deus. E na família, e quando nós falamos dessa maneira, aquele time que está desorganizado, o técnico no primeiro tempo leva lá para o canto, conversa com o time, bate um papo com o time, tenta dinamizar o time, organizar o time, as posições presentes ali,
irmãos, se posicionar dentro da nossa casa significa, muitas vezes, nós colocarmos isso para fora, trazer, vem cá, vamos bater um papo. Nós não podemos continuar caminhando dessa forma. Nós vamos perecer, a casa está desorganizada, a coisa está desarrumada, é no campo financeiro, é no campo relacional, é no campo da comunicação. Nós estamos meio perdidos, vamos trazer para o eixo, vamos nos posicionar nesse sentido. Quantos estão entendendo? Diga assim, amém. Irmãos, quantas famílias estão cansadas, quantas famílias estão feridas, quantas famílias estão confusas. Talvez você esteja aqui nessa noite e a sua família está assim, cansada, ferida, confusa. Mas quando nós nos alinhamos com Deus, nos posicionamos no campo espiritual, irmãos, Deus, Ele é suficiente para mudar todas as coisas. Amém? Ele vem para ajustar aquilo que está desajustado. Ele vem para aplanar aquilo que está tortuoso nas nossas vidas. Ele muda os nossos ambientes. Ele muda a maneira de nós nos pronunciarmos na nossa casa. Ele muda o nosso coração nas decisões que nós estamos para tomar. O que nós encontramos aqui, irmãos, é que antes dessas famílias retornarem para os seus lugares, então Josué, ele traz ali ao coração dos seus a ordem que Moisés trouxe, dizendo assim, olha bem, tende cuidado de fazer o quê? Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o quê? O mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Qual que é o primeiro mandamento? Que ameis o Senhor vosso Deus. Primeiro mandamento é esse. Você como cristão, você como servo de Deus, se nós queremos ser uma família protegida por Deus, nós precisamos trabalhar dentro dessa dimensão. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa fazer com que a nossa família esteja entendendo que ela só será bem-sucedida se nós amarmos ao Senhor. Olha, que ameis ao Senhor vosso Deus. Esse mandamento precisa ser resgatado no seio da nossa casa. Os nossos filhos precisam aprender a amar o Senhor. Os esposos precisam aprender a amar o Senhor. Nós, vocês mulheres, precisam aprender a amar o Senhor. Por quê, pastor? Porque nós precisamos aprender a amar o Senhor. Porque Deus, quando ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, nós sabemos que os demais relacionamentos, eles se ajustam, amém? As coisas, elas vão se ajustando. Porque Deus, assim, irmãos, nos ensina que esse princípio do amor, que faz parte da própria pessoa de Deus, estando presente no nosso coração, nós vamos fazer com que muitas coisas estejam sendo quebradas, aquelas construções, sabe, aquela palavra maldita, aquela palavra inadequada, dita a alguém da família que chocou, que magoou, que feriu. Nós sabemos que quando nós aprendemos a amar o Senhor sobre todas as coisas, então nós somos fortalecidos, porque esse amor com que nós amamos a Deus vai de uma forma direta culminar também nos nossos relacionamentos familiares. Porque Deus é amor. Amém? Você pode falar isso com o irmão, fala assim, meu irmão, Deus é amor. Todo relacionamento de Deus para conosco se fundamenta no amor. Amém, queridos? Amém? Então eu vou estabelecer Deus como prioridade. Qual que é o conselho que nós aprendemos aqui? De uma forma direta, pastor, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos resgatar, irmãos, alguns valores que estão se perdendo no meio do caminho. Nós precisamos, quando eu falo nós, é todos nós, líderes, liderados, todos nós, igreja, precisamos resgatar alguns valores. Dentre eles, é o ato de nós cultivarmos um culto em família, um momento em família, quer seja 10 minutos, 15 minutos, vão cá, gente, vamos nos reunir. Eu sei que inicialmente vai ser difícil, vai ser complicado, um vai querer ir para um canto, outro para o outro, mas precisamos amar o Senhor, demonstrar isso à nossa família, trazendo, vamos ter o nosso momento aqui de oração, vamos ter o nosso momento aqui, sabe, de culto, vamos ter o nosso momento aqui de um orar pelo
pelo outro. Então isso é fundamental, que ao longo desse mês possamos resgatar esse valor, amando o Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas, e fazendo com que esse amor, com que nós dizemos que temos por Deus, esteja também sendo trazido para o seio da nossa família. Amém? Tem gente que ama o Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus. Então o primeiro mandamento é esse: uma família protegida é uma família que está aprendendo a amar o Senhor sobre todas as coisas. Ameis o Senhor vosso Deus. E o segundo mandamento é que andeis em todos os seus caminhos. Precisamos, irmãos, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é fiel, é poderosa. Então nós somos chamados a estarmos andando, e andar é um processo contínuo. É aquele momento em que nós estabelecemos e nós estamos andando com o Senhor, que ameis o Senhor e que andeis. Olha, andeis em todos os seus caminhos. Não basta apenas nós conhecermos o propósito de Deus. É preciso que nós estejamos saindo da parte teórica e entrando para a parte prática. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Há muitas pessoas que conhecem teoricamente qual é a vontade de Deus, que é o caminho do Senhor, o que é que Deus tem para as suas vidas, mas elas não querem caminhar, andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia nos diz, no Salmo 128, no versículo 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda o quê? Nos seus caminhos. Vamos falar juntos? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse povo que anda nos caminhos do Senhor é um povo que vive e crê naquilo que de fato Deus tem projetado para as suas vidas. Terceiro mandamento, qual é o terceiro mandamento? Que ameis, que guardeis, que ameis, que andeis aonde nos caminhos do Senhor. E o terceiro mandamento é que guardeis os mandamentos. Qual é a referência que nós temos como igreja do Senhor e como família? É a palavra de Deus. Guardar os mandamentos de Deus significa, irmãos, nós termos a palavra de Deus governando as nossas vidas, as nossas emoções. Eu preciso ser respaldado sempre pela palavra de Deus. Essa é a orientação de Josué aos seus contemporâneos, aos seus familiares. Ame ao Senhor, ande nos seus caminhos e faz o quê? Se achega onde? Vamos lá. Então nós temos, o primeiro mandamento é amar o Senhor. Segundo mandamento, andar. Terceiro mandamento, guardar. Guardeis os seus mandamentos. E terceiro, que vos achegueis a Ele. Olha bem, que vos achegueis a Ele. Irmãos, esse é o quarto mandamento. Eu vou amar o Senhor, eu vou andar nos caminhos do Senhor, eu vou guardar os mandamentos do Senhor, e eu vou fazer o quê? Eu vou me achegar ao Senhor. Tem que ser esse o processo presente nas nossas vidas. Tudo que nós fizermos, irmãos, como família, como igreja, uma família que é protegida por Deus, é uma família que busca se achegar a Deus. Por isso que nós lemos o Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É estar debaixo das asas do Onipotente Deus. Amém? Diante dos intempéries da vida, diante das perseguições, diante das tribulações, das angústias, diante dos temporais, nós devemos fazer como uma galinha faz com seus pintainhos. O que é que uma galinha faz? Lembra do temporal? Está chovendo, não é? Trovões, relâmpagos, e a galinha está tomando a chuva tudo sobre ela, mas ela está ali, ó, protegendo os seus filhotes. É uma cena maravilhosa, porque a galinha, ela sofre tudo, mas está ali protegendo a sua prole. Como cristãos, irmãos, nós precisamos aprender, você filho, você pai, você mãe, você esposa, você nora, nós precisamos aprender, todos nós, a estarmos guardando, protegendo a nossa família. É isso que nós temos aqui. E nós vamos fazer isso como, pastor? É quando nós nos achegamos a Deus.
É quando nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, certamente mais protegido a nossa família também estará. Você crê nisso, sim ou não? Então diga isso para o meu irmão, quanto mais próximo de Deus estivermos, a nossa família também será guardada pelo Senhor. Esse é o quarto mandamento que Josué traz. Qual que é o quinto mandamento? Vos achegueis a ele e sirvais de todo o vosso coração. Vamos falar juntos? E sirvais de todo o vosso coração. Uma família que permanece e uma família que busca servir a Deus integralmente. Uma família que busca servir ao Senhor sem parcialidade. Uma família, irmãos, que não tem o coração dividido, mas que tem um coração inteiro diante de Deus. Olha que expressão tão maravilhosa. E vos achegueis a ele e os sirvais de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Nós temos gente servindo a Deus de todo o vosso coração aqui, de todo o coração? Amém? Pastor, o que significa servir a Deus de todo o coração? Significa, irmãos, nós não negligenciarmos os propósitos de Deus para conosco. Significa nós compreendermos que a família é para Deus algo de um valor imensurável. E nós devemos batalhar pela nossa família. Ou nós estaremos batalhando em oração pela nossa família, em instrução da nossa família diante de Deus, em testemunho nosso diante da nossa família, ou então a nossa família estará fadada a se perder no meio do caminho. Estão entendendo, sim ou não? Por isso que Jesus, irmãos, após aquele demoniado gadareno passar por aquele processo de libertação, em Marcos capítulo 5, a Bíblia nos diz que ele queria seguir Jesus, caminhar fora, Jesus o proibiu, disse o que para ele? Vai aos teus e anuncia tudo que te aconteceu. Fala para os seus, vai testemunhar para os seus, vai dizer para os seus, sirva ao Senhor de todo o coração, se torne uma testemunha na presença do Senhor. Amém, amados? E nós sabemos que as nossas famílias, elas não se mantêm de pé por acaso. Famílias, elas se mantêm de pé por uma decisão. Por isso que o versículo começa dizendo, tende cuidado. É uma decisão. Amém? Que essa seja a nossa decisão nessa noite. Estamos servindo ao Senhor. Estabeleçamos, irmãos, um momento, repito, em casa de oração. Vamos praticar o ensino da palavra. Vamos mostrar que o reino de Deus é prioridade nas nossas vidas, que Ele ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos buscar ter uma conexão espiritual, tanto com Deus, como também com aqueles que estão inseridos na nossa família. Vamos servir juntos ao Senhor, na igreja, na nossa casa, com o nosso estilo de vida que vai inspirar outros a também desejarem a servir ao Senhor. Amém, queridos? Porque uma casa sem Deus, ela não pode, uma casa com Deus, ela pode até permanecer de pé, mas ela não vai ficar firme. É o que nós temos na parábola que Jesus conta dos dois fundamentos. A casa estava ali de pé, mas ela não permaneceu firme. Vieram os vendavais, as tempestades, eram com ímpeto contra aquela casa construída na areia, e ela desabou e foi grande a sua ruína. Mas a casa firmada na rocha, nos mandamentos de Deus, é uma casa que permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler mais uma vez o versículo? Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, o que vos ordenou. Primeiro, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Que você saia daqui com seu coração inflamado, com esses 5 pilares, sabe, para uma família protegida, abençoada e até mesmo para o restabelecimento de uma comunhão com Deus, de um relacionamento acentuado na presença do Senhor. Eu preciso amar a Deus, amém? Diga comigo assim, eu preciso amar a Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos, eu preciso servir a Deus de coração,
Amém? Fala comigo, eu preciso me achegar ao Senhor. São os princípios de Deus para conosco. Que Deus os abençoe. Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar pela família. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos lá atrás uma caixa de pedido de oração. Ao longo do mês de maio, essa caixa vai estar ali. Você vai trazer, sabe aquela pessoa que você gostaria de ver transformada lá na sua casa, liberta? Você vai escrever o nome dessa pessoa. É a orientação que nós estamos dando. Escreve o nome dela. Na frente do nome da pessoa, coloque entre parênteses: libertação, cura, emprego, salvação, enfim. O que você perceber, que você entende que Deus pode fazer um milagre, você vai escrever o nome dessa pessoa e na frente, de forma bem objetiva, né? Se quiser também colocar ampliado, não tem problema. Você vai colocar dentro daquela caixa lá. Eu não sei se já tem algum pedido de oração lá, Nízia, mas se tiver, a gente vai orar hoje, né? Se não tiver, fica aí o estímulo, né, para que os irmãos estejam. Está aí, tem pedido de oração, então traz a caixa. Nós já vamos começar a orar hoje, né, pelos pedidos de oração que estão ali naquela caixa, e você vai trazer e vai colocar ali. Tem membro da sua família que você quer que seja transformado? Quem tem gente na família assim? Pastor, eu tenho, né? Liberta, curada, enfim, salva. Então, você ama a sua família, você ama seus familiares, você vai trazer e vai colocar nessa caixa aqui, ó. Tem apenas um aqui representando o pedido que você já está lá no seu coração, amém? Você vai trazer e vai colocar nessa caixa, que ela vai estar ali atrás. E todos os cultos, nas terças-feiras, viu, Lucimar? No domingo de manhã e no domingo à noite, nós estaremos fazendo isso aqui, ó, apresentando a Deus os pedidos de oração. Pode falar. Já tem mais um aqui, então já não são, agora tem dois. Ó. É você e Deus, viu, querido? Nós não vamos abrir aqui nada, pode ser algo confidencial. O que está aqui é só Deus e você que vai saber. E nós sabemos que Deus é presciente, Ele sabe todas as coisas. A nossa missão é só orar. Amém? Amém? Tem mais um pedido de oração aqui, ó. Talvez você já escreveu, pode trazer, pode colocar aqui. Nós vamos estar orando. Cadê o pessoal do louvor? Vamos cantar para a gente. Pronto. Tem mais algum pedido de oração? Pode trazer. Enquanto o pessoal está trazendo aí, né? Para facilitar, você tem lá atrás uns papéis que você vai poder colocar e trazer aqui. Não sei se é possível cantar corpo e família, né? Não sei se é possível, né? Uma família. Se for possível, a gente canta, né? Corpo e família. Tem mais pedido de oração? Essa é uma oportunidade que você está trazendo aqui ao altar do Senhor. Amém? Aliás, Letícia, vamos deixar essa caixa aqui no altar de Deus. Amém? Essa caixa vai ficar aqui. Você vai trazer e vai colocar aqui, ó. Nos cultos de terça-feira, na escola bíblica dominical, nas reuniões que você tiver aqui no templo, seja dos jovens e o Hélio, né? Você vai trazer e colocar o seu pedido de oração aqui nessa caixa e nós vamos orar. E no ato de fé, no final de maio, nós estaremos queimando todos os pedidos de oração aqui, crendo na intervenção de Deus em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Você crê na mudança da sua família? Pastor, eu quero orar pela minha família. Então você vai colocar, né, a sua família, né? Pastor, minha família, estou orando para Deus, né, dar um carro para a gente, para Deus trazer uma condição de comprar uma casa. Não sei qual sonho você vai ter, você vai trazer e colocar aqui. Nós estaremos orando. Não tem nada místico aqui, irmãos. É só algo que você vai externar e colocar aqui o seu pedido de oração. Vamos colocar de pé aqueles que puderem? Vamos orar ao Senhor? Louvado seja Deus. Isso, pode trazendo aqui, nós vamos estar orando. Irmãos, nós temos duas notícias não muito agradáveis no dia de hoje, né? Irmão Hélio Augusto perdeu um irmão hoje, faleceu um irmão, vai ser enterrado amanhã. Deixamos aqui de forma pública as nossas condolências a você, toda a sua família. Que o Espírito Santo, Consolador por excelência, esteja consolando os seus familiares. E também nós temos a irmã, a Sandra me mandou aqui, Sandra, mas você pode me ajudar? A irmã da irmã Carlota
sofreu um acidente e faleceu ontem, né? Vai ser enterrada amanhã cedo, né? Então nós temos aí, eu não sei se a gente consegue aqui, porque o enterro da irmã Carlota será no mesmo horário do irmão Hélio Augusto, né? Embora o dela vai ser no cemitério Sandra Belo Vale, e o do irmão Hélio na outra extremidade, que é lá no cemitério da Paz, né? Então nós vamos tentar, né, correr lá no cemitério, lá, dar um abraço à irmã Carlota amanhã cedo, e de lá a gente corre lá no irmão Hélio Augusto também, viu, Hélio? Para a gente estar lá, né, dando um abraço na sua família, tá bom? Vamos colocar de pé então, amados. Vamos louvar o Senhor. Aqueles que puderem, se não puder, pode ficar sentado, não tem problema. Mas nós entendemos que nós somos um corpo e família, amém? Uma família protegida por Deus, guardada pelo Senhor, parada pelo Altíssimo. Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Se você conhece, cante. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, pensando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Olha para o irmão e canta. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Levante a Cristo, sua mão e abençoe, te irmão. abençoo, meu irmão. Inicia sobre a vida dele, dela. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia, aleluia. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso De quem? do grande amor de Aleluia. Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, Sei da nossa casa, da igreja. precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Quantos irmãos vão estar cantando baixinho? Nós vamos orar. Eu quero externar também ao irmão Júlio Pereira, toda a sua família, as nossas condolências. Que Deus os abençoe também em nome de Jesus. A tia do irmão Júlio chamava-se Maria Vicentina Pereira, né?
Que Deus possa abençoar os amados, toda a família, viu, Júlio? Não sei se a irmã Carlota está presente, acho que não, né? A irmã Sonilda, né? Está lá presente também. Deus possa estar consolando o coração de vocês, viu, querida? Em nome de Jesus. Vamos orar? Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus nesse instante. Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor. Nós entendemos, Pai amado, que família é algo sério. Entendemos, ó Deus, que o bem-estar, ó Deus amado, depende da sociedade, depende também do bem-estar da família. Esse núcleo pequeno, mas tão relevante, ó Deus amado, para toda a sociedade. E nós colocamos, ó Deus, agora as famílias no teu altar, Senhor. Pai querido, onde há dissensões, onde há investidas de Satanás, dizimando os relacionamentos, Pai, que o Senhor possa, Deus, romper com todas as obras das trevas, que tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor no seio da nossa casa seja quebrado agora em nome de Jesus. Tanto nós que aqui estamos, bem como aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, nós colocamos as famílias no teu altar, Senhor. Ó Deus, cônjuges, filhos, netos, toda a nossa árvore genealógica, nós colocamos no teu altar nessa noite, Senhor. Que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai, esteja operando maravilhosamente no seio da nossa família e também na vida dos nossos familiares. Ó Deus, alcança, Deus, parentes próximos, parentes distantes, que sejam alcançados com a bênção da salvação, da vida eterna, da restauração, da cura, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos no teu altar agora, Senhor, ó Deus, tanto a família, ó Deus, espiritual que nós temos, que é a igreja do Senhor, como a nossa família sanguínea, nós colocamos no teu altar, Senhor, e nós abençoamos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Que os nossos filhos sejam como flechas nas tuas mãos, ó Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos lares, ó Deus, sejam lares consolidados, fortalecidos, ó Deus, a cada dia mais na tua presença, Pai, em nome de Jesus. E nessa noite, Deus, aqueles problemas, situações, ó Deus, que nos são impossíveis de serem realizadas, ó Deus, devido à nossa, ó Deus, limitação, nós submetemos a Ti, porque nós sabemos que não há nada demasiadamente difícil para Ti, Senhor, mas todas as coisas são possíveis ao Senhor, e nós colocamos no Teu altar nessa noite, e nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. E agora, Deus, Tu sabes os pedidos de oração que estão relacionados dentro dessa caixa aqui, Senhor. As situações, os problemas, as dificuldades, aquilo que cerca, Deus amado, ó Deus, cada pedido de oração Tu sabes, e nós submetemos todos eles ao Senhor nessa noite. Aqueles que precisam de cura, pela benevolência do Senhor, pela Tua misericórdia, libera cura, Senhor. Aqueles que precisam de libertação, liberta, Pai. Ó Deus, aqueles que precisam, ó Deus, da Tua paz, ministra paz sobre os corações. Deus, nós submetemos ao Senhor nessa noite, aos Teus cuidados, cada vida contemplada e cada situação, Deus. Ó Pai, nós submetemos a Ti nessa noite e declaramos a Tua bênção, ó Pai, sobre cada pedido de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com aplausos, seremos todos abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia.